Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez aqui professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto mais teórico nessa aula de número 20. Mas antes de eu começar propriamente a aula, pessoal, como eu estou em um outro local aqui de gravação, só fazendo esse apontamento aqui no vídeo, se a minha voz ficar muito baixa e eu estou sentindo que no local onde eu estou a minha voz não está ecoando muito bem. Se o áudio não estiver bom e vocês não estiverem escutando muito bem, por favor deixem aqui nos comentários, que aí qualquer coisa eu reformulo aqui o vídeo, vejo como posso fazer para que a minha voz fique mais alta. Eu estou percebendo nos últimos vídeos, como eu estou gravando em um outro local, talvez a minha voz não esteja tão alta assim, vocês não consigam escutar. Caso esteja sendo esse o caso, por favor, deixem aqui nos comentários, que aí eu gravo novamente a aula, vou em um outro local e vejo como eu posso fazer aí para que o som da minha voz consiga ressoar da melhor forma possível aqui e a gente consiga prosseguir com a aula da forma mais didática possível, tá bom? Mas fazendo esse adendo inicial, pessoal, bem simples, tá? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem ou considerações para melhorar as filmagens aqui do canal, por favor, deixem também nos comentários. Eu quero melhorar o canal e fazer com que o canal atinja o maior número possível de pessoas e, assim, o conteúdo de direito tributário chegue a todo mundo, tudo bem? Hoje, pessoal, nós vamos tratar de uma aula mais teórica. Nas últimas aulas, nós vimos questões mais práticas, tanto de questões de segunda fase, como na parte das peças processuais, como também nas questões discursivas. Mas hoje nós vamos tratar de uma aula teórica, mas também um pouco prática. Hoje nós vamos analisar o modelo de um recurso novo, o agravo de instrumento. Pessoal, em segunda fase, o que eu venho observando nos últimos exames da OAB em Direito Tributário, quando cai recurso, ou é apelação ou é agravo de instrumento. Ponham isso na cabeça. Até porque, no último exame anterior, no último exame do ano de 2023, o 38º exame de ordem, no 38º, se não me engano, a peça que caiu em segunda fase foi um agravo de instrumento. E não somente no 38º, em outros exames anteriores também cobraram agravo de instrumento, em outros também cobraram apelação. Então, geralmente, a OAB em segunda fase em Direito Tributário cobra esses dois recursos que são os mais famosos, ou a apelação ou o agravo de instrumento que nós vamos analisar hoje, tudo bem? Então, fiquem atentos a isso, pessoal. Ah, mas professor, como é que eu vou saber quais são as peças que mais caem? Como é que é o modelo de peças? Pessoal, eu vou sempre repetir aqui no canal algo que eu venho repetindo, muitas vezes de maneira exagerada, mas é fundamental. Façam questões, vejam as últimas provas. Aliás, os vídeos que eu estou postando aqui no canal é justamente com base nas últimas provas, das questões de segunda fase, tanto discursivas quanto também as questões de peça processual. Lembrando que na segunda fase, vocês precisam acertar pelo menos 6 pontos. A prova no todo vale 10. E desses 6 pontos, 5 vocês têm que pelo menos garantir com a peça. Tá? Então, metade da prova vale só a peça processual. E eu sempre digo uma coisa. Quem erra a peça processual na segunda fase, não passa na segunda fase. Por isso que eu falo, se vocês erram a peça na segunda fase, vocês perdem toda a questão, perdem 5 pontos de graça e não vão conseguir os 6 pontos necessários para passar na segunda fase. Então, pessoal, façam questões, façam simulados, analisem as aulas que eu estou trazendo aqui para ajudar vocês a compreender como é que é a estrutura de cada peça, tanto de uma petição inicial com base no artigo 319 do CPC, como também de um recurso, seja de apelação ou de agravo de instrumento. O objetivo tanto das aulas teóricas aqui do canal como essa, como também as aulas práticas, é fazer com que você compreenda como é que é a estrutura de uma peça, como é que é uma questão de segunda fase, para que aí quando vocês chegarem na segunda fase, vocês consigam tirar de letra e aí consigam os pontos necessários para a tão sonhada aprovação no exame da OAB. Lembrando que o pessoal que está me assistindo no vídeo tem um público muito grande aqui que me assiste, que vai prestar agora o 39º exame de ordem, agora no início de 2024. Se não me engano, vai ser a segunda fase, vai cair dia 20 de janeiro, 20, 21 de janeiro ou algo assim. Então tá chegando, vai ser semana que vem. Estou gravando esse vídeo hoje, né, dia 11 de janeiro de 2024, mas a prova do 39º exame de ordem, a segunda fase, vai ser no dia 20, 21
até ver isso aqui no calendário, pessoal, vai ser no próximo domingo, sem ser esse domingo agora, o outro. Dia 21, isso, 21 de janeiro vai ser a segunda fase de vocês em direito tributário e nas demais áreas da segunda fase em direito tributário da OAB, tá? Então, pessoal, vão com calma, claro, cuidem do emocional de vocês, mas agora é o momento de vocês estudarem, se prepararem, fazerem simulados, verem questões, porque assim vocês, quanto mais exercitados vocês estiverem, mais preparados vocês vão estar para a segunda fase. E vai dar tudo certo. Lembrando que essa aula também serve para os demais candidatos que forem prestar os próximos exames. O 40º exame, 41º exame e assim por diante, tudo bem? Então o objetivo é ajudar a todos aqui no canal, até mesmo os estudantes de graduação que estão pretendendo prestar o exame de ordem, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos analisar hoje a estrutura de um agravo de instrumento. Como vocês sabem, o processo tributário, fazendo esse comentário geral antes da gente prosseguir na aula, o processo tributário ele segue um rito específico com algumas leis. Por exemplo, você tem a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Você também tem a lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. Mas existem as leis gerais que auxiliam o processo tributário, como o nosso famoso CPC 2015, o Código de Processo Civil de 2015, que é utilizado de maneira subsidiária para o processo tributário. Então, na esfera judicial. Lembrando que nós temos não só a esfera judicial, mas temos a esfera administrativa. Mas, na segunda fase da OAB, em tributário, geralmente, para peças, eles perguntam praticamente sempre peças judiciais. E por isso que hoje nós vamos analisar o agravo de instrumento, que é uma das peças mais famosas e que mais caem em segunda fase. Lembrando que caiu no exame anterior, no 38º exame de ordem. Tudo bem? Vamos primeiro, pessoal, analisar questões gerais do agravo de instrumento. Quando é que eu proponho um agravo de instrumento? Qual é o fundamento jurídico no CPC 2015 para propor um agravo de instrumento? Como eu vou saber que eu preciso propor um agravo de instrumento ou uma apelação? Em que fase do processo eu estou para poder propor esse determinado recurso? Tudo isso nós vamos ver aqui e aí depois estudar a estrutura geral de um agravo de instrumento. Vamos começar? Vamos lá então, pessoal. Primeiro questionamento que a gente tem que ter em mente e aquele questionamento que sempre vem na nossa cabeça. Quando cabe o recurso judicial de agravo de instrumento? Professor, eu quando vejo uma questão de segunda fase, a questão da parte da peça processual, eu não sei que recurso eu vou propor. Como é que eu vou saber se é uma apelação? Como é que eu vou saber se é um agravo de instrumento? Pessoal, uma coisa que é importante vocês terem em mente. A diferença básica, claro que existem outras diferenças, mas a diferença básica entre apelação e agravo de instrumento é o seguinte. A apelação eu proponho no segundo grau de jurisdição, por exemplo, o juiz de direito, o juiz estadual de primeiro grau, negou o meu pedido na esfera tributária. Então, se o juiz não foi favorável a mim no primeiro grau, o que eu faço? Eu recorro da sentença de primeiro grau para o Tribunal Superior, para o Tribunal de Justiça daquele Estado. Então, vamos supor que o juiz da Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo negou o meu pedido que pleiteava sobre matéria que envolve ICMS, o ICMS do Estado. O juiz de primeiro grau negou o meu pedido na esfera de primeiro grau. Eu propus uma ação anulatória no primeiro grau de jurisdição, na Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e o juiz negou o meu pedido. Não deu prosseguimento. Ele já emitiu uma sentença definitiva de mérito. E não cabe mais reformular essa decisão, a não ser em segundo grau. O que eu faço? Para reformular uma sentença de primeiro grau, eu proponho uma apelação. Então, a apelação é para recorrer de uma decisão definitiva de primeiro grau, de uma sentença de um juiz de direito ou um juiz federal. Tá? Então, o juiz de primeiro grau emitiu sua decisão e não foi favorável a mim, o que eu tenho direito? A recorrer da decisão. Aí eu recorro ao tribunal que está acima daquele juiz. Se é no âmbito estadual, ao Tribunal de Justiça do Estado. Se é no âmbito federal, ao Tribunal Regional Federal daquela respectiva região. Tudo bem? Então, essa é a lógica geral do agravo da apelação, do recurso de apelação. Tudo bem. Mas se a apelação eu proponho para recorrer de uma sentença de primeiro grau definitiva, quando é que eu proponho um agravo de instrumento? Agravo de instrumento, pessoal, não tem o mesmo efeito de uma apelação. O agravo de instrumento serve para recorrer de uma decisão interlocutória,
O que isso significa? De uma decisão que foi tomada no decurso do processo. O processo de primeiro grau ainda não se encerrou, mas houve uma decisão no decurso desse processo que foi desfavorável a mim. Por exemplo, estamos no primeiro grau de jurisdição na esfera estadual. O juiz de direito, ele ainda não emitiu a sentença definitiva, mas ele apreciou, por exemplo, um pedido de tutela antecipada na minha petição inicial. O juiz, ao apreciar a tutela antecipada, ele vai negar o meu pedido. Ele negou a procedência da minha tutela antecipada. Então, ele emitiu uma sentença, nesse caso, não é uma sentença definitiva de mérito. Ele não julgou todo o processo. Ele só julgou uma parte do processo. Ele emitiu o que a gente chama de um juízo parcial, ou seja, só uma parte do processo foi julgada. Só uma parte do processo foi analisada. Só uma parte do processo foi, no caso, julgada, foi apreciada. Não foi o todo do processo, apenas uma parte. Foi negado a tutela antecipada. Negar uma tutela antecipada não é decidir o mérito inteiro da questão, mas apenas apreciar uma parte da petição inicial. Então, nesse caso, é uma decisão interlocutória, ou seja, não é uma decisão que toma uma sentença definitiva de mérito. O juiz aqui, nesse caso, ele não encerrou o processo. Não houve encerramento do processo em primeiro grau de jurisdição. Apenas o que aconteceu aqui, nesse caso, é uma decisão interlocutória, que negou a procedência, por exemplo, de uma tutela antecipada, ou também chamada de tutela de urgência, como queira chamar. Então, quando há a emissão de uma decisão interlocutória, ou de uma decisão parcial, por exemplo, que nega a procedência de uma prova que foi juntada aos autos do processo, ou seja, o juiz não decidiu todo o caso. O juiz não emitiu uma sentença definitiva de mérito, mas apenas negou um pedido específico do processo, que ainda está em trâmite no primeiro grau. Então, contra essa decisão que não definiu o juiz de primeiro grau, que não encerrou o julgamento em primeiro grau, contra essa decisão interlocutória, o que eu proponho? Não é apelação. O que eu proponho? Agravo de instrumento. Então, esses são os cabimentos para a propositura do agravo de instrumento. Para ficar mais claro isso, pessoal, vamos ver então o exemplo do CPC. O artigo 1015 do CPC, ele traz exemplos claros de quando é que eu vou propor, por exemplo, um agravo de instrumento. Aqui tem várias hipóteses, mas a primeira delas é a mais importante e a que geralmente cai. Então começa assim o artigo. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, por exemplo, tutelas provisórias. Quando se fala tutela provisória, a gente entende também como tutela de urgência, ou tutela de evidência, ou também chamada de tutela antecipada. O que é isso? Ou como no mandado de segurança, nós também chamamos de medida liminar, ou seja, é um pedido de urgência. É um pedido onde eu demonstro o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. Ou seja, se aquela minha demanda que eu propus ali na minha petição inicial não for de maneira urgente atendida pelo juiz, aquele direito meu pode ser rapidamente perdido, pode se perder com o tempo, então eu não tenho como esperar muito tempo. Então eu faço um pedido emergencial na minha petição em primeiro grau, que a gente chama geralmente de tutela provisória ou tutela de urgência. É claro que para que eu possa propor esse pedido de urgência, eu tenho que apresentar os requisitos necessários, que é o que eu falei, que é o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então, nesses casos aqui, eu preciso apresentar a urgência, a necessidade do meu pedido ser atendido o mais rápido possível. Mas caso o meu pedido seja apresentado com urgência e o juiz negue em sede de tutela provisória, em sede de tutela de urgência, ou no mandado de segurança, em sede de liminar, nesse caso aí eu proponho o quê? Agravo de instrumento, contra as decisões interlocutórias que negarem o meu pedido, por exemplo, em sede de tutela provisória. Mas também outras decisões que até os incisos falam, né? Por exemplo, mérito do processo, embora nesse caso não há o mérito como se entende na apelação. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição de pedido de gratuidade de justiça, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litis consorte e assim por diante. Essas outras hipóteses interessam mais ao direito civil. Para nós, no direito tributário, o que nos interessa mais é, no caso, a tutela provisória. Houve a negação de uma tutela provisória ou de urgência, ou como nós chamamos no mandado de segurança, que é regido por uma lei específica, que é a Lei 2016 de 2009,
no pedido de liminar do mandado de segurança, se o juiz não der prosseguimento a esse pedido. Então, nesse caso, não caberá, caberá agravo de instrumento, não apelação, tá? Aqui o inciso 2, pessoal, tome cuidado porque ele falou mérito do processo. Não é o mérito definitivo do processo aqui, é o mérito parcial do processo. É uma parte do processo que foi julgada em parcial, não foi o todo. Então, quando existe um julgamento parcial de uma parte do processo, não do todo, ou seja, o processo ainda não se encerrou em primeiro grau, o que cabe não é apelação. Aí, no caso, é um agravo de instrumento. Tudo bem? Vamos, então, ver a estrutura de um agravo de instrumento? Aí que vem aquela grande questão, né? A gente viu o artigo 1015, vimos as hipóteses de propositura de um agravo de instrumento, aí vem a seguinte pergunta. Como é a estrutura de um agravo de instrumento? Basicamente, pessoal, como todo recurso, assim como a apelação, ele tem duas grandes partes. A primeira, que é a folha de interposição, e a segunda, que são as razões recursais. E é aí que está a questão. Até eu fiz um parênteses embaixo e disse o seguinte, ambas direcionadas ao tribunal ad quem, ou seja, segundo grau de jurisdição. O que acontece aqui, pessoal? Diferente da apelação, ambas as peças, a folha de interposição e as razões recursais, ambas são direcionadas ao Tribunal Superior. Na apelação, não. Na apelação, a folha de interposição eu direciono ao juízo de primeiro grau e as razões recursais, aí sim, eu dirijo ao juízo de segundo grau. Então, quando eu quero recorrer de uma sentença definitiva de mérito que encerrou todo o processo em primeiro grau de jurisdição, como eu citei o exemplo aqui, o juiz de direito de primeiro grau na Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo negou o meu pedido definitivo de mérito. Emitiu uma sentença que julgou improcedente todo o meu pedido no primeiro grau de jurisdição. O que eu tenho que fazer? Para propor a apelação, a folha de interposição eu dirijo ao juízo a quo, ou seja, o juízo de origem, ou seja, ao juiz de direito, ao primeiro grau de jurisdição. A folha de interposição na apelação vai ao juízo de primeiro grau e diz assim, excelência, já que o senhor não concedeu o meu pedido, eu nessa folha de interposição estou direcionado a você para que emita esses autos ao Tribunal Superior. Aí nas razões recursais eu emito para o tribunal que está acima. Se é no âmbito estadual, ao Tribunal de Justiça do Estado. Se é no âmbito federal, ao Tribunal Regional Federal daquela região. Tudo bem? Então, resumindo de maneira geral, nós temos duas grandes partes. Folha de interposição e as razões. Para a apelação, a folha de interposição é direcionada ao juízo de primeiro grau, porque já houve definição da demanda em primeiro grau. E as razões recursais vão para o juízo de segundo grau, ou o juízo chamado de ad quem. Já no agravo de instrumento, tanto a folha de interposição como as razões vão para o juízo de segundo grau. Por quê? Porque ainda não houve decisão definitiva de mérito total em primeiro grau. Quando eu proponho um agravo de instrumento, como eu falei, pessoal, no primeiro grau não houve decisão definitiva. No primeiro grau não houve decisão que tomou algo por completo no primeiro grau. O processo de primeiro grau ainda está acontecendo. O processo ainda está lá naquela vara do primeiro grau de jurisdição do juiz de direito ou do juízo federal. Ainda está acontecendo o processo. Mas o que acontece? No meio desse processo houve uma decisão interlocutória. Então, nesse caso, tanto a folha de interposição como as razões recursais vão ser ambas direcionadas ao tribunal que está acima do juiz de primeiro grau para que reformule aquela decisão interlocutória, tá? Então, resumindo, pessoal, se não ficou claro, por favor, deixe nos comentários as suas dúvidas. O que eu quero dizer é, agravo de instrumento, a folha de interposição vai para o juízo a quo, ou seja, o juízo de primeiro grau, e as razões recursais ao juízo de segundo grau. Entretanto, o agravo de instrumento já não tem essa formatação. Tanto a folha de interposição como as razões recursais, ambas são direcionadas, o endereçamento delas é direcionado ao tribunal ad quem, ou seja, ao segundo grau de jurisdição. Se estamos falando do âmbito federal, é o Tribunal Regional Federal de determinada região. Se estamos falando no âmbito estadual, ao Tribunal de Justiça desse respectivo estado. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aqui essa formatação geral. Folha de interposição e razões. Como é que é a folha de interposição? A primeira parte que vem do recurso, em especial do agravo de instrumento. Essa primeira folha, que geralmente só dá uma folha quando vocês escrevem.
Como é que é a folha de interposição? Vamos lá. A primeira coisa, eu começo com o endereçamento. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Você tem um exemplo aqui. Então, eu vou me direcionar ao juízo de segundo grau. E aí eu me direciono ao presidente desta corte. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Eu me direciono ao presidente daquela corte. Se fosse me recorrer, por exemplo, a uma corte como o STJ, deveria ser colocado o seguinte: excelentíssimo senhor ministro-presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ou se fosse ao STF, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Mas como estamos falando apenas de um segundo grau de jurisdição comum, aí no âmbito estadual ficaria excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Agora, se fosse em âmbito federal, cuidado. Olha como é que a gente colocaria. Ficaria excelentíssimo senhor desembargador federal. Tem que colocar federal. Quando é estadual, não precisa. Precisa colocar desembargador estadual. Mas quando é federal, tem que colocar. Aí, excelentíssimo senhor desembargador federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da região. Então, começo sempre com o endereçamento nesta primeira parte aqui da nossa folha de interposição. Abaixo, coloco processo número tal. Não posso colocar números, porque a questão não nos trouxe nada. Geralmente a questão de OAB não traz nenhum dado de processo. Nunca inventem, pessoal, de colocar, mas eu vou colocar o número que eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês fazem isso, eles podem anular toda a peça de vocês, porque isso gera o que a gente chama de identificação de peça. E não pode haver identificação de peça. Nem coloquem esses 3 pontos que eu coloquei aqui. Eu só coloquei aqui, pessoal, só para ficar meio ilustrativo. Só coloquem processo, número, espaço vazio. Nada mais que isso. Para dizer que esse processo ainda está ocorrendo no segundo grau, no primeiro grau de jurisdição. Então, vocês só colocam processo, número, espaço vazio e pronto. Tá bom? Abaixo do endereçamento e desse processo vem a qualificação das partes. Aí tem que colocar o agravante, ou seja, quem está recorrendo da decisão. Aí tem que ser a pessoa física. Aí tem que colocar aqueles dados exigidos, por exemplo, no artigo 319 do CPC. Embora seja um artigo destinado às ações, mas lá também se destina, nessa parte, aos recursos. Ou seja, na parte do endereçamento eu tenho que colocar a qualificação da parte. Então, o endereço físico, o estado civil, brasileiro, solteiro. Ou vocês podem colocar o nome do agravante, e aí coloca devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ou seja, no processo que está acima elencado. Não precisa colocar todos os dados, mas se vocês colocarem, não tem problema. Então, agravante, qualificação, inconformado com a decisão proferida que indeferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal, um exemplo que eu citei aqui. Então, como houve uma decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal, em trâmite no processo judicial acima elencado, vem tempestivamente, ou seja, vem no prazo certo, com fundamento no artigo 522 e seguintes do CPC 2015, o Código de Processo Civil de 2015, interpor o recurso de... O que eu vou propor? Aí eu tenho que colocar o nome da peça inteira. Agravo de instrumento, e aí geralmente você pode acrescentar com pedido de tutela antecipada recursal. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal. É o nome da peça como um todo. Em face de quem? Em face da Fazenda Pública do Estado X. Se é o âmbito estadual que negou o meu pedido, então eu vou recorrer em face de quem? Do Estado, da Fazenda Pública do Estado X. Você tem o exemplo aqui, Estado de São Paulo, mas pode ser qualquer um. E aí eu tenho que colocar a qualificação. Também qualificado nos autos em epígrafe, eu coloco com sede em, com CNPJ tal, coloco a qualificação, a fim de ver reformada, em vista das razões anexas, a referida decisão interlocutória impugnada. Então, primeiro eu qualifico o agravante, proponho a demanda em face do agravado, no caso do Estado, X. Estou propondo recurso em face de outra pessoa para questionar uma decisão interlocutória que não foi favorável ao meu cliente. Aí por isso que eu termino. A fim de ver reformada, em vista das razões anexas, a referida decisão
interlocutória impugnada. E aí embaixo eu coloco o seguinte: também requer seja concedida, com fundamento do artigo 527, inciso 3 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada recursal ao presente agravo, em virtude dos graves prejuízos que advirão à parte com a manutenção da referida decisão interlocutória agravada, conforme restará abaixo demonstrado. Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade, o agravante, que nosso cliente, requer que seja determinado o regular processamento do recurso. Tá? Então, logo abaixo, eu coloco, depois de qualificado as partes, que seja concedido com urgência a minha tutela antecipada com as razões que serão abaixo descritas. Então, por isso, como eu coloquei aqui, também requer que seja concedido com base no artigo 527, inciso 3 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada recursal ao presente agravo, em virtude dos graves prejuízos que advirão à parte com a manutenção da referida decisão interlocutória agravada, conforme restará abaixo demonstrado. Então, coloco essa parte logo abaixo do endereçamento. E aí, eu tenho que dar um espaçamento e fecho a folha de interposição como se fosse uma petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, advogado, OAB. Apenas isso, pessoal. Não inventar dados. Se vocês colocarem o nome de vocês, advogado fulano de tal, OAB número 12345, aí vocês vão perder a questão. Não pode identificar dados, a não ser se a questão tivesse trazido para vocês. Mas como não pode inventar dados. Só coloque de maneira seca e direta. Termos em que pede-se deferimento, advogado, OAB. Assim vocês fecham a folha de interposição. Tudo bem? Então, primeira coisa, começa com o endereçamento. Depois o processo. Depois vem a qualificação das partes. O nome da demanda que eu estou propondo. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal. Abaixo faço um pedido para que seja concedida a minha tutela antecipada recursal. E aí eu fecho a minha folha de interposição como se fosse uma petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, advogado ou OAB. Tudo bem? Aí na próxima folha vem a segunda parte da peça, que geralmente dá como um todo em torno de 4 folhas, mais ou menos, 3 a 4 folhas, que é a parte das razões. Embora eu enxuguei aqui nos slides, pessoal, vocês vão ver, eu só enxuguei aqui para que fique mais fácil a visualização do esqueleto da peça. Mas quando vocês preencherem em casa, vocês vão ver que vai dar muito mais do que só uma folha, tá? Então, primeiro é essa folha, que só tem que dar apenas uma folha, que é a folha de interposição. Aí, logo abaixo, você tem as razões. Lembrando, pessoal, que na segunda fase, vocês só vão ter 5 folhas para fazer a peça. Então, a primeira folha você destina à folha de interposição e as outras 4 para as razões. As razões, portanto, é a segunda parte que vem logo em seguida. É claro que eu enxuguei aqui para ficar fácil a visualização, tá? Então, como é que eu coloco aqui? Embora ficou meio no cantinho, pessoal, mas eu tentei colocar assim para ficar mais fácil vocês visualizarem a sequência, tá? Aí primeiro eu começo com razões recursais, logo abaixo, egrégio tribunal, que eu estou me direcionando ao Tribunal de Justiça, nobres julgadores, ou nobres desembargadores, como queira colocar. Primeira coisa, depois de endereçar, depois de reverenciar, de saudar a igreja, a corte, ao Tribunal de Justiça do Estado X, eu começo com a parte dos fatos, como se fosse numa petição inicial. Na parte das razões, eu começo com os fatos. O que ocorreu no processo de primeiro grau? Com base na questão que vocês vão ver de segunda fase. O que aconteceu? Vocês vão relatar a parte dos fatos. Claro que de maneira resumida e com as suas palavras. Logo abaixo, vocês vão colocar um outro tópico, que é a parte do cabimento do agravo de instrumento. Ou seja, o fundamento jurídico que justifica a propositura do recurso. Então, vocês vão colocar um tópico à parte ou juntar com o tópico do direito, que é logo em seguida, justificar com base no CPC, com base no CTN, por que cabe nessa demanda um agravo de instrumento, com base em qual artigo, em qual lei. Logo abaixo o cabimento, embora vocês podem juntar essa com o tópico 2 com o 3, o tópico 3 vem a parte do direito, onde vocês apresentam os demais fundamentos jurídicos que justificam a presente demanda. Então, vocês vão colocar com base no CPC, com base no CTN, com base nas súmulas do STF, do STJ, com base na jurisprudência em geral, com base no direito,
com base no que vocês aprenderam, qual que é a justificativa jurídica para você propor aquele agravo de instrumento. Por isso que no item 3 vem a parte do direito. Abaixo do direito vem a parte final, que é a parte dos pedidos, ou do pedido, melhor colocar em plural, né? Dos pedidos. Aí vocês sempre começam assim, diante o exposto, requer a vossa excelência, sempre começa assim. Esse é o início de toda a parte do pedido. Diante o exposto, requer a vossa excelência. Aí vocês vão elencar embaixo com letras ou números 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F. Vocês vão colocar em ordem crescente os pedidos que vocês querem. Primeiro, a concessão de tutela antecipada. Depois, que a parte contrária seja citada para que, no prazo de lei, apresente suas contrarrazões, ou seja, sua defesa no recurso, para que não haja audiência de conciliação, em virtude de haver direito indisponível, e assim por diante. Na parte dos direitos, vocês têm que elencar o que vocês querem nessa demanda. Lembrando que deve ser classificada em letras, A, B, C, D, E, F, G, ou em números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre em ordem crescente. Do número 1 até o último número, tá? Claro que não tem um limite. Vocês podem colocar 4 pedidos, 5, 6 pedidos. Quanto mais, melhor. E quanto mais fundamentação jurídica, melhor. Depois de colocado todos esses tópicos, vocês terminam também, assim como a folha de interposição. Termos em que pede-se deferimento a advogado OAB. Tudo bem? Aqui, pessoal, é só um esqueleto geral. O que eu coloquei aqui é só, mais ou menos, para vocês terem uma noção como é que é o esqueleto de um recurso. Tá? Na parte das razões, vocês colocam o tópico razões recursais. Embaixo, vocês saúdam a corte, egrégio tribunal, nobres julgadores, ou poderiam colocar nobres desembargadores e assim por diante. Primeiro tópico, parte dos fatos, o que ocorreu. Depois, do cabimento do agravo de instrumento, o fundamento jurídico que eu estou justificando para propor esse agravo de instrumento. Depois, a parte do direito, quais os outros argumentos jurídicos que eu posso apresentar para defender o meu recurso, para defender o meu pedido. E, por fim, a parte do pedido, o que eu quero. Diante o exposto, requer a vossa excelência tal coisa. 1, 2, 3, 4, 5 em tópicos, A, B, C, D, E e assim por diante. E no final, deixando espaçamento para cada tópico, termos em que pede-se deferimento a advogado OAB, curto e grosso, sem identificar nome nem números. Apenas assim, e aí vocês fecham com chave de ouro essa segunda parte maior, que são as razões recursais. Tudo bem? Então, lembrando que anterior, nós vimos a folha de interposição, que é somente uma folha mesmo, onde vocês vão direcionar ao Tribunal de Segundo Grau, como é um agravo de instrumento, e logo após vem as razões recursais, que também tem que direcionar a mesma egrégia corte, ao Tribunal de Justiça do Estado X, tá? Com os respectivos tópicos como se fosse numa petição. Fatos, a parte do direito, a parte do pedido e assim por diante. E aí vocês fecham da mesma forma, termos em que pede-se deferimento a advogado OAB. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha ficado claro as minhas explicações aqui gerais nessa aula. Se ficarem dúvidas, pessoal, deixem nos comentários e ficarei à disposição para esclarecer suas dúvidas. Lembrando que o YouTube é a plataforma que eu mais utilizo, mais do que o LinkedIn e mais do que o Instagram. Então, se vocês tiverem dúvidas, não mandem nas outras redes sociais. De preferência, mandem aqui no YouTube, que aí sim eu respondo com o mais rápido possível para vocês, tá bom? Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem com os colegas, para que faça com que esse canal atinja o maior número possível de pessoas e o conteúdo do direito tributário seja um acesso livre e gratuito para todos os estudantes, em especial os candidatos da OAB em Direito Tributário. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides. Quem quiser o slide dessa aula 20, como também os slides das outras aulas, por favor me avisem, que aí eu compartilho com vocês por e-mail, tá bom? Deixem um e-mail aqui embaixo nos comentários, que aí eu compartilho com vocês esse material do PowerPoint e os demais materiais, tudo bem? Um abraço, bom estudo a todos, pessoal, e fico à disposição no que for necessário. Bons estudos e boa preparação. Tchau, tchau.